Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de Soft Skills e Marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 5 de março de 2020, falaremos sobre Jack Welch falece aos 84 anos. IRB tem flutuação das ações com especulações sobre a Berkshire Hathaway. Ipera compra ativos da Takeda. Colombo pede recuperação judicial. CVC despenca na Bolsa de Valores. Possível ou especulação de uma fusão Stone e Cielo. Resultados da Nubank. E IPO do grupo Soma, das marcas Animale e Farm. E para falar sobre essas notícias, estou, como de costume, com o Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia da BTC. Fala aí, Renato, como é que estão as coisas? Fala, Gustavo. Fala, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro eu já vou pedir desculpa, porque eu estou num projeto aqui em Fortaleza e esqueci o microfone, então o som não vai vir naquela qualidade tradicional, peço desculpas, mas a gente não pode deixar o Journal não acontecer, então a gente está gravando aí o Journal com os recursos que temos, né? Peço desculpa a todos, mando um abraço aí para todas as turmas do GBP, que a gente está rodando fortemente. Essa semana também começou o nosso curso de modelagem, que é o curso EBP, durante a semana. Então, estamos com bastante gente aí dentro dos nossos cursos, muito bacana. Mas vamos para cima que, de novo, né, nas próximas semanas ainda, muitos resultados, muitas notícias bacanas. Vamos para cima que tem bastante coisa para falar. Boa, ainda aí uma porrada de IPO chegando, né? A gente precisa dar espaço para essas empresas que estão fazendo a alegria dos investidores aí, né? Bom, vamos começar então, Renato. Só lembrando você que está ouvindo a gente pelo BTCcast ou assistindo pelo YouTube, segue a gente no Instagram, @instabtcompany, lá a gente tem mais conteúdo para você, você fica sabendo das turmas que a gente abre eventualmente, inclusive já fazendo aí um disclaimer, viu, Renato? A gente vai abrir inscrições para as turmas do segundo semestre e a turma de férias do General Business Program ainda esta semana, tá? Então, para você que está ouvindo a gente, tem interesse em se desenvolver em business, entender um pouquinho melhor da parte de estratégia, de finanças corporativas, de valuation, de marketing, soft skills e resolução de problemas, a gente vai abrir vagas para as turmas do segundo semestre, então fica atento, entra no nosso site e segue nosso Instagram. Bom, vamos começar então. A primeira notícia é para fazer uma breve homenagem aí, né? Jack Welch, ex-presidente da GE, essa notícia eu peguei do Valor Econômico, né? O título é Jack Welch, ex-presidente da GE, morre aos 84 anos. Guru de liderança, ele foi um dos líderes mais conhecidos e conceituados do mundo durante 2 décadas. Renato, vou te falar que guru de liderança não é o adjetivo que eu gostaria de ter, né, na minha lembrança póstuma, mas Jack Welch foi realmente um gestor exemplo, né? É, infelizmente, ele faleceu aos 84 anos, como diz a notícia. A gente fala do Jack Welch, da história dele e do porquê que ele é tão conhecido nas nossas aulas inaugurais do GVP. Então, contando uma breve história dele, nasceu em 1935, entrou na GE lá em 1960, e aí fez carreira na empresa. Em 68, ele já era VP da divisão de plásticos. Em 73, ele virou head da parte de planejamento estratégico. Foi bom, porque além da parte operacional, que ele tem como formação engenheiro, e a parte estratégica, ele foi ganhando a formação de carreira dele para conseguir, em 81, virar presidente da empresa, o CEO. E aí, por que ele ficou tão conhecido? Porque ele fez um feito histórico, ele ficou de 81 até 2001, nesse cargo de liderança. Ele pegou o market cap da empresa de 12 bi, e em 81, ele entregou em 2001 valendo 410 bilhões lá atrás. Então, coloca inflação aí, você vê o quanto que a já valeu o mercado. Basicamente, o que ele fez foi trabalhar muito na parte de estratégia de escala. Ele tinha um mantra, né, que ele falava que a divisão, qualquer divisão que a GE estava, ou ela tinha que ser a primeira, ou a segunda, ou ela tinha que estar fora. Basicamente, o que ele estava falando é que para você sobreviver e ganhar bastante rentabilidade, você precisava ter escala. Isso daí é um tema que a gente ensina bastante, estratégia de crescimento nas nossas aulas de estratégia.
de fato, foi o que ele fez. Ele otimizou a operação, fez várias aquisições, diversificou bastante o portfólio da GE, e aí a empresa cresceu absurdamente. Então, ele fez, né, ficou extremamente conhecido, foi considerado aí por algumas revistas como gestor do século. E aí, depois que ele se aposentou, ele começou além de escrever bastante livro, ter um blog, etc., ser colunista, começou a falar muito sobre liderança, e é por isso que o pessoal colocou o título dele de guru de liderança. Mas se a gente for ver o histórico dele, os resultados, de fato, eles foram muito bons. Tem muita gente que critica, obviamente, a posteriori fica fácil criticar, porque agora a GE está se ferrando, o pessoal está tomando um calor lá para conseguir fazer a rentabilidade do negócio voltar. Mas, assim, se pegar quando ele estava lá com o gestor, quando ele tinha tomada de decisão nas ações, ele pegou o negócio de 12 bi e 20 anos depois entregou 410 bi. Então, ó, mérito do cara, parabéns para ele. Infelizmente, ele faleceu, mas o legado dele vai ficar, né? Então, a gente ensina isso nos nossos cursos e tem muita coisa boa aí. Quem quiser aprender sobre gestão, tem bastante livro. Eu gosto bastante dos livros do Jack Welch, recomendo. Muito bom, de fato deixou um legado, né, e vamos usar os aprendizados, né, acertos e erros que vale a pena aprender com as pessoas que conseguiram resultados expressivos. Bom, seguindo, próxima notícia, então, rapidinho. Essa daqui eu peguei do Brasil Journal e o título é o seguinte: Breaking, Warren Buffett sobre IRB. Não tenho, nunca tive e não penso em ter, entre aspas. Né? O que acontece aqui? Né? A gente falou sobre o IRB na semana passada, na semana retrasada, não lembro agora qual que foi o episódio exatamente, mas rolou uma treta aí em relação ao IRB, né? A resseguradora, né? Que teve uma gestora, a Esquadra, que fez um call de venda, né? Indicou a venda das ações do IRB por causa de alguns problemas ali em divulgação de resultado, que a gente comenta no detalhe no BTC Journal, nesse episódio. E o que aconteceu, né, Renato? Houve uma especulação de que o Warren Buffett seria investidor e ele respondeu, né? Então o negócio ficou meio complicado aí pro IRB, né? Bom, esse caso da esquadra, a gente detalhou bem. Inclusive, eu estava em Fortaleza quando eu fiz essa análise, de novo. Então, toda vez que eu venho para Fortaleza, eu falo do IRB. Basicamente, a esquadra fez um relatório questionando alguns números e algumas regras contábeis do IRB. As ações começaram a dar uma pressionada ali em termos de rentabilidade. E aí, o time lá de relações com investidores organizou um call com os investidores para tentar amenizar. O problema é que não foi amenizado, o pessoal ficou ainda com mais dúvida depois desse call, e aí as ações continuaram perdendo um pouco de performance, e aí começou uma desgraça, porque a área de relações com investidores não conseguiu amenizar a situação, e aí no final da semana passada, começo dessa semana, começou a sair o boato que circular no mercado um boato que o pessoal do Berkshire Hathaway, que é o fundo lá do Warren Buffett, tinha posição no IRB e que ia aumentar a posição no IRB. E aí as ações foram lá para casa do chapéu, né? Porque se o Warren Buffett está investindo, quer dizer que o negócio é bom. Diferente do SoftBank, né? Que se o SoftBank falasse que estava comprando, a ação ia cair mais ainda. Mas enfim. Aí o que aconteceu? O Warren Buffett veio lá para o mercado e falou o seguinte, falou assim, cara, eu não tenho ação, não vou ter e não pretendo ter. E aí o que aconteceu? As ações caíram para caramba. O que piorou bastante a situação é que parece que teve um outro evento com investidores, onde o CEO e CFO foram questionados essa semana se fazia sentido lá o Warren Buffett ser investidor, e eles confirmaram isso na reunião. E aí pegou muito mal. E aí o IRB teve que vir ao mercado falar que de fato não tem. Eles analisaram lá a posição acionada e nenhum fundo do Warren Buffett tem. E aí as ações caíram para caramba, a credibilidade da empresa está lá no chão. E aí agora eles estão tentando se movimentar, vão fazer algumas mudanças ali, tanto na parte de gestão e estão pensando em fazer na parte de conselho para tentar segurar um pouco essa má impressão que está rolando. Porque o que acontece? Você perde confiança. Se tudo que a gestão está falando depois é refutado e eles confirmam que estava errado, você vai confiar na gestão? E aí, se você não tem confiança na gestão, você não tem confiança nos números, consequentemente, você perde a confiança no papel. Então, as ações deram uma chicotada, caíram pra caramba.
E agora eles estão tentando operação de guerra aí para conseguir segurar. Uma coisa interessante que eu vi é que o Bank of America, o Merrill Lynch, né, o BOFA, eles tinham, depois desse call aí, dessa reunião aí com os gestores lá, o CEO e o CFO, eles tinham recomendado compra do IRB. E fala assim, pode comprar o IRB que está fantástico, o preço target de R$ 44 as ações. Aí saiu a notícia que o Warren Buffett não tinha posição desse negócio, a ação está menos de 20 agora, e o Buffett teve que mandar um comunicado para o mercado falando que também não tem mais confiança no negócio, mas alguns dias antes tinha falado que podia comprar, que o preço target era 44. Olha que desgraça que tem esse tipo de desinformação de mercado. Perde credibilidade a empresa e até os equity research. Desgraça. Pois é, meu, eu fico mais impressionado com a quantidade de investidores profissionais que acham que o melhor caminho para investimento é seguir o Warren Buffett. Né? Se o Warren Buffett fez um movimento, ele fez um movimento. Seguir ele não é a mesma coisa que o movimento que ele fez. Né? Então é importante que esse lapso temporal aí, ele deve ser analisado por esses investidores. Então vamos com calma, ele é um bom investidor, por isso que ele faz antes dos outros fazerem. Quem segue ele não tem a mesma genialidade dele. Né? Mas a gente vai acompanhando essa notícia do IRB, que é bem interessante. Vamos seguir para a próxima, né? A próxima é do valor econômico e o título é o seguinte: Ipera compra ativos da Takeda e briga pela liderança no Brasil. O negócio foi de 825 milhões de dólares e leva a companhia ao topo do ranking. Renato, a gente falou aqui há algumas semanas sobre a venda que a Takeda estava fazendo dos seus itens, né, de OTC, né, over the counter, os itens que são vendidos, os medicamentos são vendidos sem necessidade de prescrição, que são vendidos diretamente ali no balcão, né, que seria a tradução livre aí do OTC. Haviam algumas empresas interessadas nessa aquisição. Por último, aí ficou a EMS e também a Ipera. E no fim, a Ipera levou 825 milhões de dólares. E aí, como é que você vê essa aquisição aí na estratégia das duas empresas, hein? Bom, bora. A gente já comentou também no detalhe, se você quiser ver a nossa avaliação sobre a Ipera, tem nos BTC Journals passados. A gente falou também desse movimento mundial da Takeda de desalavancagem, então ela está vendendo bastante ativo no mundo para conseguir diminuir o índice de alavancagem que ele tem, né, a empresa japonesa. Eles têm um target ali de chegar em dívida líquida sobre EBITDA em 2, lá em 2022, entre 2022 e 2024. Então, eles estão vendo todos os ativos não estratégicos de curto prazo deles e estão fazendo as vendas. Então, eles já fizeram vários desinvestimentos no mundo e aqui no Brasil eles estavam vendendo as suas operações lá, um monte de marca aí de OTC. E a Ipera foi interessante porque ela tem uma história bem interessante, então a gente já falou isso também, ela nasceu lá em 2001 e ela queria ser a Unilever brasileira. Só para vocês terem uma ideia, a Hipermarcas nasceu com a Solan, que vende, eu até brinco, né? Vende Bombril, né? Vende aquela escova de aço lá, né? Enfim, né? Aí ela foi fazendo várias aquisições em vários segmentos, consumer goods, a parte de farma, etc. Aí, obviamente, com tanto um portfólio tão extenso, não soube gerir esse portfólio de forma eficiente. E aí, o que aconteceu? O fluxo de caixa começou a ser bastante prejudicado, eles começaram a focar no que eles acham que tinha bastante espaço. Qual que foi esse segmento que eles escolheram? A parte de medicamentos, farmacêuticos. E aí, eles venderam praticamente tudo que não era farmacêutico, venderam toda a parte de cosméticos lá para Coty, etc. Falamos isso também no BTC Journal. E agora eles estão metendo o pé no acelerador na parte de produtos farmacêuticos. Inclusive, eles são líderes agora, passaram em MS e nos OTCs. Eu dei uma olhada quanto que eles pagaram lá no negócio, pagaram basicamente 4 vezes a receita das marcas que ele comprou lá da Takeda, parece ser alto. 820 e poucos milhões aí de dólares dá basicamente aí uns 3,5 bi. Eu dei uma olhada no balanço, eles não têm 3,5 bi para fazer, e aí eu investiguei um pouco, eles já abriram uma linha de crédito aí em 3,5 bi aí para conseguir fazer essas aquisições, essa aquisição propriamente dita.
Então, o problema é que eles fecharam a operação em dólar, né? Então, como o dólar está subindo para caramba, provavelmente aquela linha de crédito vai precisar ter um aumento. Eles vão ter que fazer hedge em cima do crédito que eles pegaram. Olha que desgraça, né? Se proteger com operação. Mas, enfim, aparentemente parece que o faturamento vai crescer 27% e a margem e o EBITDA, né, vai crescer 37%. Eles já tinham feito uma aquisição no ano passado das marcas Buscopan e Buscofem. Então eles estão, da Behringer. Então eles estão crescendo pra caramba por aquisição, estão crescendo bastante. Aparentemente eles passaram a Sanofi em market share, que era a grande empresa do Brasil, e agora estão com essa estratégia muito boa. Vamos ver aí, agora comprar é fácil, vamos ver se eles conseguem capturar todas as sinergias e fazer a rentabilidade desse valor absurdo que eles estão pagando na operação. Vamos ver, né? Mas a estratégia, pelo menos, ela está dentro do que eles vinham fazendo nesses últimos anos, que é o foco no mercado farmacêutico. Pois é, Renato, isso que eu ia complementar, né? Eu achei interessante do ponto de vista da Hypera por conseguir a liderança de mercado nos OTCs, que é algo bastante relevante, né? Então passar a IMS foi um movimento interessante de acordo com a estratégia de portfólio que a Hypera tem desenvolvido pela história que você acabou de colocar, né? Então foco nos medicamentos vendidos no balcão, sem prescrição médica, legal, está de acordo. E para a Takeda, acredito que também, a gente avaliou a Takeda aqui, essa oportunidade de venda, e a estratégia deles já foi definida como foco nos medicamentos de maior valor agregado, como o ticket médio, que são medicamentos de doenças mais complexas. Né? Eu queria só adicionar um ponto em relação à estratégia de marcas. Né? Então, algumas das marcas adquiridas pela Hypera, né, que foram vendidas pela Takeda, são bem conhecidas. Né? A Neosaldina, por exemplo, né, uma marca bastante conhecida. O Dramin, para quem viaja muito aí, precisa de uma ajuda no sono, né? Tem um remédio importante aí para o intestino que muita gente consome, chama Heparema, né? Uma marca também. E o Nebacetin, né? O Nebacetin é um remédio que cura absolutamente tudo. É uma pomada, você coloca na pele, tá infectada a pele, cura, tá queimada a pele, cura, caiu o dedo, você passa o remédio, o dedo nasce de novo. Né? Enfim, mas são marcas importantes, né? E para esse segmento de OTC, a estratégia de marca é bem relevante. Bom, mas diga aí, complemente. Essa pomada é boa para virose, né? Porque também não tem remédio para virose, então ele deve curar, deve ser o único remédio que cura virose, né? Mas enfim, uma coisa que a gente explica bastante nas aulas de estratégia é esse negócio de simplificação de portfólio. Só para vocês terem uma ideia, né? Lá em 2018, eles tiveram uma receita, eles ainda eram minimamente diversificados, eles tiveram uma receita de mais ou menos 3,7 bi e tiveram um EBITDA de 1,3, isso em 2018 fechado. E aí agora com esse foco de crescimento, etc., OTC, só nos primeiros 9 meses de 2019, eles tiveram uma receita de 2,4 bi, ou seja, bem menor do que o 3,7 fechado do ano, mas ainda tem o último trimestre, e tiveram um lucro de 1 bi. Olha que beleza. Então, era 1,3 contra 1. Então, a margem, né, EBITDA do negócio é muito melhor. Então, essa simplificação de portfólio fez muito bem para a empresa. Até por isso as ações vêm subindo bastante. Vamos ver, né? Foi bem legal aí essa marca. Agora eles têm muitas marcas no mesmo segmento. Vamos ver como que eles vão gerir isso. Interessante. Pois é, e agora, Renato, indo do céu ao inferno, né? Vamos para a próxima notícia. Próxima notícia também do valor econômico. O título é o seguinte: Colombo pede recuperação judicial. Com dívida de 1,89 bilhão de reais, Rede estava na iminência de iniciar pagamento a credores após 3 anos de carência. Renato, a notícia, né, traz luz aí a recuperação judicial da Colombo, Camisaria Colombo, né, loja popular de camisas, ternos, bastante conhecida, né, e tem os resultados que estão meio desastrosos. A própria notícia, né, informa sobre a queda constante de receita desde 2014. Né? Então, em 2014, houve uma receita de 721 milhões de reais, em 2019, 107, né? Caindo ano a ano, e a dívida só aumentando, chegando próximo de 1,9 bi. E aí, Renato, como tá a situação da Colombo? Né? Você gosta da Colombo bastante, imagino. Olha, eu gostava bastante da Colombo, mas eu não sou cliente da Colombo, infelizmente. Eu sempre gostei da Colombo porque ela vendia camisa a R$ 40.
E aí, o único problema é que eu sou baixo, e aí eu comprava lá a modelagem da camisa da Colômbia era muito grande, e aí eu ficava um balão, né? A camiseta. Parecia que você estava usando a camisa do pai, sabe? Quando você é criança, às vezes você usa a roupa dos pais, assim, era Colombo, né? Então nunca consegui comprar. Mas sempre fiquei com uma dúvida interessante, que era a seguinte: falei, cara, como que esses caras conseguem fazer camisa, terno? Terno era R$ 200, barato, né? Muito difícil ver um negócio tão barato. Era a mesma dúvida que o pessoal tinha da Varig, né? Você pegava lá um voo da Varig São Paulo, Rio de Janeiro, você tomava champanhe, comia pra caramba, né? Como que uma empresa aérea se sustenta desse jeito, né? Aí a gente foi ver, no resultado não se sustenta, quebra, né? E aí o caso da Colombo foi a mesma coisa, o negócio não se sustenta com camisa R$ 40 e termina 200. E aí foi interessante porque eles fizeram um movimento, é uma empresa centenária, só para vocês terem uma ideia, ela foi fundada em 1917, olha que engraçado. Ela entrou vários fundos, né? Um dos fundos era o Gávea, e aí foi feita a estratégia de crescimento do negócio, eles chegaram lá em 2014, no ápice de receita, até 434 lojas com uma receita de 721 milhões. Qual foi o problema? Obviamente, a partir de 2014, a situação macroeconômica do Brasil não ficou muito boa, mas eu dei uma olhada, mesmo em 2014, eu peguei lá 721 milhões, dividido por 434 lojas, dava uma receita por loja de mais ou menos 1 milhão e 600. 1 milhão e 600 ano, baixo, viu? Eu entendo um pouco de varejo, porque eu trabalhei bastante nesse segmento. Não se sustenta, né? Com uma margem apertada, margem bruta apertada, você tem que pagar aluguel, condomínio, funcionário, etc. Provavelmente ali o negócio já não estava dando rentabilidade. E aí eles começaram um processo de redução. O problema é que agora a dívida está, como você mesmo falou, 1,9 bi, ou seja, está impagável. E eles estão com 140 lojas com uma receita de 107. Sabe quanto que está a receita média anual por loja? 764 mil. Cara, as lojas que sobraram, eu acho que até elas que sobraram ainda não estão dando rentabilidade. Então, assim, dando uma olhada macro nos números, né? Porque a gente não tem, ela não é uma empresa de capital aberto para a gente analisar direito. Recuperação judicial, eu acho muito difícil essa recuperação judicial ser bem sucedida. Eu acho que o fim da Colombo vai ser um fim melancólico mesmo, a empresa vai quebrar. Interessante, né? E isso daí mostra um pouco do cuidado que as empresas precisam ter nessa estratégia de crescimento. Vai crescendo desordenadamente, só olhando para a receita, acontece isso daí, ó. 1,9 bi de dívida com uma receita de 107 milhões. Impagável esse negócio. Pois é, e me parece não ter sido um bom negócio para fundos de private equity que visavam o crescimento do negócio. Foi despencando de 2014 até 2019 e agora muito difícil, pegando até por tendência de mercado, consumo, né, valorização dos itens de alto valor agregado como ternos e mudança de consumo nas vestimentas de trabalho. Eu acho que vai ser bem complicado para Colombo. A gente vai acompanhar, ver o que acontece ao longo dessa recuperação judicial, mas eu também vejo muito pouca esperança nesse futuro da camisaria. Acompanharemos. Bom, vamos para a próxima, né? Aqui continuando a sessão desastre. Essa é do valor econômico. CVC perde quase metade do valor na B3. A ação que já sofria com a epidemia do coronavírus e dólar alto se desvalorizou mais com erro contábil. Renato, a CVC tá passando por um péssimo momento, né? O que tá acontecendo com a CVC? A CVC está passando por uma fase tenebrosa, né? Só relembrando alguns fatos que contribuíram para essa fase ruim. Primeiro foi a quebra da Avianca, que já teve um impacto absurdo nos resultados, a gente já avaliou isso aqui. Segundo, óleo do Nordeste. Então já impacta decisivamente aí as viagens nacionais. O dólar indo lá para a estratosfera, que aí prejudica bastante as viagens internacionais. E agora, para completar tudo isso, ainda tem o coronavírus, aí ferrou tudo. E aí a cereja do bolo de todas essas notícias ruins, eles ainda descobriram que eles fizeram um erro contábil aí nos últimos anos, de 2015 até 2019. Então, só para vocês terem uma ideia sobre essa fase boa aí que estão passando, no ano a ação da CVC caiu pela metade, praticamente, né? O negócio ruim.
Aparentemente, esse erro contábil foi um erro de repasse ali para fornecedores que estão estimando que vai ter um impacto ali no EBITDA de algo em torno de 250 milhões. E aí, qual que é o problema? Na verdade, assim, ele é um problema de confiança, porque ajustes contábeis não são coisas interessantes para o mercado, você perde confiança nos números. Aparentemente, o que eles falaram é que eles fizeram os pagamentos para os fornecedores, mas só não transitaram isso no resultado, então eles vão ter que fazer esse ajuste para diminuir o resultado, mas em termos de fluxo de caixa das atividades operacionais, isso não foi prejudicado. Então, a princípio, em termos de free cash flow, etc., não muda nada, só por causa desse erro contábil. Mas como a galera não faz conta por fluxo de caixa descontado, que é o método tradicional, que gosta de fazer isso, como vai cair, vai ter impacto no EBITDA, consequentemente esse negócio vai cair também na rentabilidade das ações. Então, coitada da CVC, fase ruim, péssima. Vamos ver se esse negócio passa um dia, né? Porque do jeito que tá, a tendência é ter mais alguma notícia ruim. Vamos ver o que vai acontecer. Pois é, Renato, o modelo de negócio em si não é ruim. A gente avaliou aqui, a gente viu, é um modelo com baixo valor de ativos, né? Então tem uma série tem linhas de receita diversificadas, é interessante. Sofre, claro, com uma série de concorrentes, substitutos, mudança no modelo de aquisição de viagens, uma série de dificuldades do negócio, inerentes ao negócio, mas não quer dizer que o negócio é ruim e vai quebrar. Mas realmente é uma maré de azar maravilhosa que a CVC está passando, né? Mas de qualquer forma, se não continuar, né, desastre após desastre, a tendência é se recuperar, né? A gente vai analisar e ver se tiver algum desastre, a gente vem aqui e fala sobre o próximo desastre que afeta a CVC. É um mercado que tem essa volatilidade, né, relacionada a turismo e aspectos macro que a gente tem visto aqui. De qualquer forma, esse erro contábil também não ajuda. Bom, vamos seguir para a próxima, né? A próxima notícia a gente muda um pouquinho o foco e a notícia é do Brasil Journal. O título é Os méritos de uma fusão Stone-Cielo. Renato, a notícia, né, o artigo do Geraldo Samor, que eu recomendo que você que está ouvindo a gente ou que está vendo a gente pelo YouTube leia o artigo, um artigo muito interessante, é, é de um boato, né? Um boato aí que pode ser transformado em realidade ou não, que é de uma possível aquisição de uma participação da Cielo, seja pelo Bradesco ou pelo Banco do Brasil, pela Stone, né? E esse boato ele pode ter algum fundamento estratégico, né, Renato? Então eu queria entender a sua visão sobre esse negócio, né? A Cielo já tem demonstrado queda nos seus resultados, era um mercado completamente monopolizado, o setor de adquirência pela Cielo. A Cielo teve um valor de mercado muito maior do que é hoje, muito dificilmente ou praticamente impossível retomar aquele valor de mercado, porque hoje tem uma série de concorrentes nesse mercado, e a Stone ganhou muito espaço, né? Além de, claro, ter feito a abertura de capital nos Estados Unidos, está com o valuation em dólar, isso ajuda bastante. Mas e aí, qual que é a sua visão nesse caso aí, nesse boato que surgiu? Olha, o que eu acho é o seguinte, se esse boato se concretizar, na minha visão, vai ser uma grande derrota aí para a Cielo, porque é aquele negócio que você tinha explicado, era um mercado fechado, então ficava só a VisaNet e Redcar, a VisaNet é a Cielo hoje, a Redcar é a rede que está lá com o Itaú. Era um mercado onde eles tinham domínio completo, foram surgindo algumas pequenas empresas de tecnologia entrando nesse segmento, e aquele negócio que eu já explico bastante em aula de estratégia, e eu acho que o caso da Cielo eu falo como um contra-exemplo. Eu falo o seguinte, concorrente você tem que tratar como inimigo, o tamanho que for. Então, se ele vai crescendo aos poucos e você não vai segurando o crescimento dele, às vezes ele pode fazer um movimento que faça. É o caso que está acontecendo hoje, Stone, PagSeguro contra a Cielo. A Cielo era grande, foi deixando o mercado aí para as pequenas ficaram médias e ficaram grandes, abrindo capital lá nos Estados Unidos com uma estratégia excelente. Market cap dos caras, para vocês terem uma ideia, da Stone é maior em reais do que da Cielo hoje. É impressionante, porque a receita da Cielo em 2019 foi uns 11 bi, mais ou menos, e o da Stone foi 2,5 bi. Então, ela é, 3 vezes menor. E mesmo assim, né, o valor de mercado da Stone é maior do que o da Cielo.
Aí a notícia ela especula que pode existir a possibilidade da Stone comprar ou a participação que o Banco do Brasil tem na Cielo ou o Bradescão. Tá? Então, essas que são as especulações. A notícia lá especula que para o Bradesco seria bom fazer isso, né? Até para ter uma participação total aí numa empresa fundida entre Stone e Cielo. É, na minha visão, é a seguinte: eu acho assim, olhando no lado da Cielo, o problema da Cielo é que ela tem dois bancos como acionistas, o Banco do Brasil e o Bradesco. E aí isso impede ela de fazer algumas estratégias de verticalização que o Itaú faz com a rede. A estratégia de verticalização é uma estratégia ótima para combater o crescimento dessas grandes empresas, né, Stone, PagSeguro, etc., e ajuda bastante no core business do negócio, que são serviços financeiros. Então, na minha visão, a melhor estratégia para o Bradesco seria pegar a participação do Banco do Brasil, fazer estratégia de verticalização e aí, obviamente, fazer, né, ganho de com os produtos financeiros. A princípio, não é isso que eles estão falando como a melhor estratégia. Eu, particularmente, não acho que faz muito sentido fazer esse tipo de fusão, tá? Eu acho que tem outras opções estratégicas melhores aí para o Bradesco em relação à Cielo. Mas, enfim, né, boatos de mercado. Isso aí são coisas interessantes para a gente discutir aí em sala de aula. Mas, para mim, se o Bradesco, né, ajudar a vender a sua participação na Stone para fazer a fusão com a Cielo, para mim vai ser uma grande derrota aí, tanto para a parte do Bradesco, que tinha grandes opções estratégicas para ser feito com o ativo, e para a Cielo, propriamente dito, que, meu, é uma vergonha, né, fazer uma fusão de iguais ou até menor com 3 vezes a receita e 2 vezes o lucro líquido, né? Ela é mais que o dobro de lucro líquido que a Stone. Uma grande de uma derrota, vamos ver. Pois é, Renato, é interessante nessa essa questão do valor de mercado principalmente. Né? A Cielo com um pouco menos de 20 bi de valor de mercado e a Stone, se eu não me engano, 12 bi de dólares, né? Dá 50 bi de valor de mercado, é muito acima hoje, com o que você falou, uma receita que é 3 vezes menor. Né? E aí, claro, você tem a questão da margem. A margem hoje da Stone está acima de 35%, da Cielo caiu bastante, está um pouco mais de 15%. Então, a operação, ainda assim, a operação da Cielo é uma operação bem gerida, mas ela sofreu com aspectos de competição que nem você mesmo falou. Agora, do ponto de vista da Stone, para mim parece interessante, né, esse tipo de investimento, dada a complementaridade no modelo. A Cielo hoje é líder de mercado no Brasil, disparado. Isso quer dizer que ela tem uma série de dados disponíveis que a Stone poderia fazer uso num eventual investimento. Um segundo ponto é que a Stone é muito focada em pequenos e médios empresários, né? Então, o mercado de lojas, de mercados, né? Venda porta a porta, eles têm isso muito forte. E a Cielo sempre com grandes contas, né? Então, acho que do ponto de vista da Stone poderia ser eventualmente interessante. Só corrigindo uma informação aqui, a receita da Cielo é 4,4 vezes maior do que o da Stone, ou seja, tem 4 vezes mais market share. E vai ser vendida, se for fazer aquela troca de ações pelo valor de prioritário no negócio, vai ser Stone, né? Olha que absurdo um negócio desse, né? Mas enfim, tá? Só complementar. Boa, não, mas é importante. Se se concretizar, né, a gente vai ter que analisar isso de qualquer forma, mas fica aí os pitacos deste boato. Bom, seguindo, próxima notícia, Renato. Próxima notícia eu peguei do Valor Econômico. O título é: Nubank registra prejuízo de 312,7 milhões de reais em 2019. As receitas de intermediação financeira somaram 568,1 milhões em 2019, em comparação a 173,8 no mesmo período do ano anterior. Renato, já falamos bastante sobre a Nubank aqui, né? Unicórnio, fintech, toda aquela hype, empresa queridinha, uma das melhores para se trabalhar. Cristina Junqueira, que é uma das fundadoras, recentemente agora foi capa na Forbes, né? A primeira mulher grávida capa de uma revista de negócios. Isso é uma grande mudança, né, de paradigma, muito importante, né? E a Nubank em evidência, né? E os resultados, né? Os resultados saíram e um preju homérico, como já esperávamos, né? Mas tem alguns pontos aí que acho que vale comentar
Mas e aí, Renato, como é que você avaliou aí esse resultado da Nubank? Interessante do Nubank é que agora eles estão divulgando os seus resultados como se fosse uma instituição financeira de fato. Então, agora dá para fazer os comparativos de uma forma mais eficiente, etc. A princípio, o prejuízo cresceu bastante, mas tem algumas coisas interessantes no negócio que, mesmo com prejuízo, os números não são ruins, não. Os números estão com perspectivas boas. Você analisou bem, né? Agora, essa nova estrutura de divulgação de resultados, dá para ter uma boa perspectiva desse negócio, certo? Pois é, Renato, eu dei uma olhada nos resultados porque eu queria entender qual foi o movimento, né, e o que que resultou nesse prejuízo. Apesar de que eu não estava surpreso, sabia que ia dar esse prejuízo, mas queria entender a viabilidade da operação, né, e alguns outros pontos da distribuição de linhas de receita. Né? E aí eu cheguei a separar alguns dados aqui, né? Então a notícia fala da receita de intermediação financeira, então esse comentário que você fez, né? Agora realmente está divulgando balanço de banco. A gente tinha comentado isso no episódio do Journal, que a gente já faz uma análise bem profunda do Nubank. Se você não viu, não acompanhou, volta lá no histórico, a gente fala do resultado do primeiro semestre, né, e um pouquinho da história, né, do desenvolvimento da empresa. Né? E lá naquela época eles divulgavam o resultado como empresas, né, indústrias, varejo, etc., num outro formato. Né? E agora eles separam intermediação financeira, né, com esse valor de 568 milhões contra 174 no ano de 2018, um aumento de quase 227%. Tá? E aqui o que tem de importante? Né? A parte de crédito, que aumentou bastante, crédito direto ao consumidor, né? Que eles têm uma nova linha, foi cerca de 108 milhões de receita. E principalmente aqui, renda de aplicações, né, os instrumentos financeiros, renda das aplicações e operações compromissadas, que somaram aí quase 430 milhões. A receita de serviços e tarifas foi de 1 bi, 1,35 bi, tá? 1,035. O dobro quase da receita de 2018. E aqui o grosso é receita de intercâmbio. Né? E a taxa de intercâmbio, a taxa do uso do cartão de crédito que fica para o banco. Né? E aí é importante, a gente já falou sobre isso na análise, inclusive da Cielo, que a gente fez no BTC Journal alguns episódios atrás. Um detalhe aqui importante, né? Quase 100 milhões de receita do Nubank Rewards, que é o programa de recompensa, né? Anuidade, quase 100 milhões de reais. E eles têm uma linha que eles chamam de outras receitas, que deu 1,1 bi, um aumento de 73% em relação a 2018, que são os CCBs adquiridos. E aqui está relacionado ao rotativo do cartão, né? Quase 960 milhões de reais. Aí a gente vai para as despesas. Né? Despesa de intermediação financeira, 878 milhões. Só que aqui tem o PDD, né? o Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, que dá quase 770 milhões, que aí a gente tem acho que você pode comentar um pouquinho sobre isso, por causa do efeito caixa. Né? Pessoal aumentaram quase 100% para 364 milhões de despesa com pessoal, e despesa administrativa aumentou 200%, Renato. Serviços especializados foi o que mais aumentou, né? E gastos com segurança de dados. Né? Então, no final, né, no cômputo, o lucro líquido foi de menos 312,7 milhões, né, prejuízo líquido, contra um prejuízo de 100 milhões no ano de 2018. E só que tem um ponto interessante, né? Apesar do prejuízo, o caixa é gigantesco. O caixa hoje está de 4 bi contra 1,3 bi em 2018 e a geração de caixa operacional foi de 1,4 bi. E isso muito devido aos depósitos e investimentos de correntistas. Né? E tem dois pontos que eu queria que você comentasse, Renato. O primeiro, em relação a essa provisão de crédito de liquidação duvidosa, por que isso pode não ser tão preocupante assim. E também, agora que é um banco de fato, né, a gente tem o famoso índice de Basileia, que, se eu não me engano, deu uma boa melhorada. Né? O PDD, basicamente, tem lá uma carteira de empréstimos ou pagamento lá das faturas, e aí a galera vai atrasando, aí dependendo do nível de atraso, você vai classificando esse valor a receber, e aí você vai aumentando a provisão, porque se o cara já está 180 dias sem pagar, a chance dele não pagar é gigante, né? Então, assim, eu peguei o resultado ajustado.
porque não tem efeito caixa esse PDD, ele circula no resultado, diminui o resultado, mas ele não tem efeito caixa. O resultado ajustado de 2019 foi de 453 milhões de reais, contra 475 milhões em 2018. Esse número me espantou ser muito baixo em relação ao tamanho da escala do negócio. Então, se eu tenho algum nível de preocupação efetiva aí com o negócio, é esse, né? Ele cresceu bastante, como a gente mesmo falou, mas o resultado ajustado ele está menor do que o de 2018. Daí é um ponto de preocupação. Mas como você mesmo falou, né? Ele virou um banco. Então, agora que ele está fazendo toda essa parte de produtos financeiros, créditos, etc., vamos ver agora para frente como que vai ser o potencial de crescimento do negócio. Índice de Basileia, aquele índice que as instituições financeiras elas precisam divulgar, e é importante que quem gosta de instituição financeira analisar, que é o seguinte, basicamente, né, quanto maior o índice de Basileia, maior a liquidez e a solidez do negócio, quanto menor, né, vai piorando e aí tem um mínimo necessário. O mínimo instituído mundialmente é 8%. Só para vocês terem uma ideia como ela virou uma instituição financeira de fato. O índice de Basileia do Nubank em 2018 era 85,8, muito alto. A média aí dos grandes bancos aí é em torno de 15 a 20. E agora esse negócio já foi para 35,9 em 2019. Então ainda tem um pouco de espaço, né, para ter mais ativos aí sobre gestão, sobre o capital social, né, o patrimônio líquido do negócio. Então ainda tem espaço ainda para crescer. Está com índice bom, ainda de liquidez. Então agora virou, já começa a direcionar os seus índices aí para índices de instituições financeiras de fato. Vamos ver. A gente está com aquela expectativa, né? O último valuation, o último aporte foi num valuation de 10 bi de dólares. Vamos ver aí se eles conseguem manter resultados bons para conseguir justificar esse valor num possível IPO que a gente já fez aquela aposta, que provavelmente vai ser lá na Nasdaq. Se for lá, eu acho que eles conseguem múltiplos melhores. Vamos ver. Nubank vem crescendo bastante, operação bem conhecida. Vamos ver aí se concretiza o sucesso de toda essa estratégia aí num evento de liquidez próximo que vai acontecer. Mas também espanta o que você mesmo falou aí do crescimento de despesa, né? Só em folhas de pagamento ali o negócio dobrou aí em 2019, sem contar toda aquela parte de serviços lá que a gente viu. Enfim, vamos ver aí se eles conseguem controlar um pouco aí esse crescimento com eficiência para mostrar bons resultados e justificar o 10 bi de valuation que eles têm hoje. Pois é, agora é contar com a estratégia que eles têm hoje, né? Então eles estão com quase 20 milhões de clientes no Brasil, que é espantoso, né? Obviamente esse ritmo deve diminuir um pouco, né? Dado que daqui a pouco chega na população brasileira, então vamos com calma, né? Mas eles estão com uma estratégia de expansão regional, expansão geográfica, lançaram um cartão de crédito no México essa semana, agora estão expandindo também para a América Latina, então essa expansão geográfica é algo que pode ajudar bastante nos resultados, não necessariamente aumentando despesas fixas, né? Aí vai depender muito da eficiência da operação e aí entender como que eles vão usar o crescimento de novas receitas de intermediação financeira, que é o desafio que a gente falou aqui do Banco Inter, né? Então, tanto o Banco Inter como o Nubank, né, estão muito fortes em serviços, mas o grosso da instituição financeira acaba sendo crédito, acaba sendo produtos financeiros. E a ideia é, quando o Nubank vai entrar de fato com produtos financeiros para fazer com que esse balanço seja de fato de banco, né, com receita de intermediação financeira maior do que a de serviços, né, talvez oferecendo alguns produtos de maior valor, né, como créditos imobiliários, créditos consignados, veículos e assim por diante. Vamos acompanhar, ver quais são as próximas estratégias aí do Nubank, mas eu acredito, confio na empresa, acho que estão indo num caminho interessante e, por enquanto, sustentável, né? Agora o valuation já é um outro assunto. Bom, vamos seguir para a última notícia do BTC Journal, Renato, de hoje, que é o valor econômico e a seguinte notícia. Grupo Soma, das marcas Animale e Farm, protocola prospecto para IPO. Rede do Rio de Janeiro tem mais de 221 lojas próprias em 22 estados e obteve lucro de 127 milhões em 2019. Renato, mais uma marca do varejo indo para a Bolsa de Valores, né? Então a gente falou da Pets, que é varejo pet, na semana passada. Se você não viu
o BTC Journal da semana passada, não perca, né? A primeira empresa do segmento pet no Brasil fazendo abertura de capital. A gente avalia, disseca a estratégia da empresa, os resultados, o prospecto preliminar. E também tem outras empresas vindo à bolsa, né? Você também pescou aí mais uma empresa de varejo, que é a Track and Field, né, Renato? E aí a gente fala mais do grupo Soma mesmo, né? Track and Field a gente pode ver posteriormente. Mas vamos lá, você deu uma analisada no prospecto, gosta bastante do setor. E aí, como estamos com essas marcas populares aí, Animal Farm? Pois é, marca bem popular mesmo, que você compra lá no Brás, né? Ai, é muito engraçado. Na verdade é o seguinte, o Grupo Soma é um grupo bem interessante porque ele tem uma característica muito parecida com a Restock, que a gente já analisou, é exemplo das nossas aulas de Finanças Corporativas e Valuation, e eu já trabalhei lá também, né? Então, ele começou, né, com a marca Animale, que tem 28 anos, né? Foi fundada em 1991 pelo Roberto. Atualmente, a Animale ela já tem um número de lojas de 74. E aí ele começou algumas aquisições para criar o famoso Grupo Soma, que é um amaranhado de um monte de marca. Então, né, e só marca assim, né? A Animale, cara pra caramba. Tem a Farm, que boa parte do pessoal conhece bastante. Então, eles têm 75 lojas, é a maior representatividade de receita do negócio. Tem uma outra marca bem de luxo mesmo, que chama Cris Barros. Tem outras marcas que eu não conheço menos, tem assim, A-Brands, Fábula é para infanto juvenil, Foxton, mais focada ali no mundo, moda masculina, e tem um outlet que eles chamam de off-premium, legal. Só para a gente ter um número aí de lojas, então a Animalia ela tem 74 lojas e é vendida em 885 multimarcas. A Farm, que é a marca que tem mais representatividade dentro do grupo, tem 75 lojas próprias e é vendida em 1.485 pontos multimarcas. Olha que interessante. A Cris Barros, que é coisa mais chique, né? Ela só tem 9 lojas e é vendida em 63 multimarcas. E aí tem as outras marcas. Então, a A-Brands tem 13 lojas, Fábula tem 16, Foxton tem 14 e o Outlet lá tem 14 também. Legal. Importante entender o público-alvo. O público-alvo de cada marca a gente consegue ver pelo ticket médio, né? Ticket médio, para quem não sabe, é o quanto que, na média, cada cliente gasta quando vai na loja. Então, o ticket médio da Animale é 991. Olha a recomendação que eu dou para todo mundo, né? Não entre na loja da Animale, porque se você comprar alguma coisa, grande chance de você gastar R$ 991. Na Farm, o ticket médio é menor, né? 293, que para mim já é alto, né? Agora, a Cris Barros, que eu falei que é aquela marca mais de moda luxo, ticket médio é 2.434. Essa daí você não pode entrar, hein? Se você tiver curiosidade de ver o que é uma loja, só passa na frente. Não entra, que senão você vai gastar 2.434. A-Brands é 798, a Fábula 249, Foxton 352 e até o Outlet, olha só, o Outlet dos caras, o ticket médio é 271. Até o Outlet tem o ticket médio alto. Então, assim, é Comparando com a legal. Colombo aqui, o negócio fica bem discrepante, né? Pois é, né? Imagina, né? Se o preço full price da Colombo era R$ 40 a camisa, imagina no Outlet, né? Você compra a camisa por R$ 5. Mas, enfim, né? Não é o caso aqui do nosso grupo Soma. Então, são marcas premium, né? Muito bem posicionadas. Aparentemente, uma coisa que eu gosto desse grupo Soma, ele tem as marcas, tanto Animale e Farm, já minimamente consolidadas, mas ele tem outras marcas que têm possibilidade de crescimento. Então, basicamente, o portfólio é bem balanceado. Então, ele tem dentro do portfólio marcas que geram bastante caixa e tem marcas que ele vai apostar no crescimento futuro. Isso daí é uma estrutura de portfólio muito boa, né? E é uma tese boa para novos investidores. Vamos ver os números, né? Então, os números melhoraram bastante em 2019. Em 2018, eles tiveram same-store sales de 4,5, que é aquele crescimento de performance de lojas que estavam abertas no mesmo período do ano anterior. E esse same-store sales, ele foi para 12,9 em 2019. Lembrando que a gente analisou Riachuelo, por exemplo. Riachuelo deu same-store sales de menos 5. Menos que 5%, foi 4 e alguma coisa. Eles conseguiram quase 13% de same-store. A receita líquida em 2019 foi de 1,3 bi. Lucro bruto foi de 862, com uma margem bruta de 66,1, uma bela margem bruta. E essa margem bruta vem aumentando ano a ano. Em 17 foi 63,
63,8, aí ficou estável em 2019, 63,7 também, e agora foi para 66%, interessante. Margem EBITDA, 16,4%, então uma margem EBITDA razoável, inclusive é a mesma margem EBITDA, ou bem próxima ali da Pets, que a gente analisou na semana passada. Uma coisa que eu gosto bastante é lucro líquido, né? Então, o lucro líquido foi de 126 milhões no período de 2019, e eles divulgam o ROIC, Return on Invested Capital, ou seja, quanto que você consegue gerar de rentabilidade de seus ativos operacionais. Deu 23,1, puta ROIC, e era 15,8 em 2018, uma bela de uma melhora, dado que a taxa de juros básica nossa aí está em 4,5, né? Então, tá com um spread bom aí, obviamente com um pouco de risco. A dívida bruta dos caras é de 209 milhões, ou seja, dívida líquida, tirando caixa ali, dá 181, contra um EBITDA de 214, então dívida líquida sobre EBITDA está bem tranquilo, próximo de 1, tá bem interessante. Então, esses são os números aí do Grupo Soma. No prospecto, eles têm uma tese, né? Eles têm 4 pilares de crescimento. Primeiro, a expansão, né? Principalmente dessas marcas que eu falei para vocês, né? Das marcas novas. Estratégia digital, estratégia omnichannel, que todo mundo vem fazendo, eles vêm falando bastante disso lá no prospecto. Otimização de lead time na parte de entrega, otimização de processo, e a parte de administração do portfólio das marcas. Uma coisa interessante, você que gosta de marketing, o Habib, eles são uma empresa muito conhecida pelos co-branding que eles fazem. Então, a Farm, por exemplo, já fez co-branding com a Adidas, Havaianas, já fez com outras empresas, outras marcas fizeram também com a Lee, que bom. Então, eles vêm fazendo bastante agregação de valor de marca com co-brand, que é uma coisa bem interessante. Outro número bem legal da Animale é o fluxo de caixa das atividades operacionais, que a gente gosta bastante de ver. Então, eles tiveram uma geração de caixa de 108 milhões em 2019, contra 40 de 2018. E eles tiveram uma queima em 2017. Então, eles vieram de uma queima operacional em 17, uma geração de caixa de 40 e agora foi para 108. E o CAPEX que eles tiveram para fazer a expansão em 2019 foi de 32 milhões. O que isso significa? Que o fluxo de caixa das atividades operacionais já paga todo o CAPEX que eles tinham de crescimento. Interessante isso, né? Então, é uma empresa que eu gosto bastante. Ela gera bastante caixa, né? Faz a sua expansão e ainda sobra bastante. Então, olhando assim, de longe, parece que os números são bons, parece que tem uma perspectiva boa, só precisa ver, né, no prospecto do IPO, esse momento, né? Assim como o Pets, eles vão começar a fazer os roadshows agora. O mercado financeiro está sofrendo uma certa pressão aí por causa de coronavírus. Então, vamos ver aí se eles conseguem aí apetite de grandes investidores para entrar nessa abertura de capital. Mas, a princípio, os números são muito bons, viu? Gostei bastante da operação. Pois é, interessante mesmo. Você falou agora da pressão no mercado financeiro, coronavírus, né? Por outro lado, como o Fed fez uma redução dos juros lá nos Estados Unidos, existe uma perspectiva de reduzir ainda mais aqui no Brasil, e se isso acontecer, quem sabe equilibra aí o apetite dos investidores, né? O medo do coronavírus, com a baixíssima rentabilidade da renda fixa, que já está bem baixa hoje, né? Ou talvez tenha atingido um equilíbrio, né? Vai saber. Mas não tem um valor de valuation esperado no prospecto. Mas vamos lá, se a gente aplicar um múltiplo aí que a gente pode talvez pensar, não sei, 15, 20 vezes EBITDA, não sei que múltiplo a gente pode usar, talvez próximo do que a gente falou da Pets, como que fica aí o valuation, hein, Renato? Então vamos lá, vamos fazer a mesma metodologia que lá com a Pets. Eu peguei aqui o EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado dos caras é de 182. Então a gente usou ali múltiplos entre 15 e 20. Se for 20, dá lá 3.600 mais ou menos. Aí se você tira lá 180, dá mais ou menos ali uns 3 bi e meio aí de valor de mercado. Acho que 3 bi e meio está muito bem pago, acho que é um múltiplo bom. Ela tem o portfólio permite aí múltiplos bons aí por causa dos crescimentos. O único ponto tudo bem que eu não sou cliente de nenhuma dessas marcas, não sou público-alvo, né? Mas Animal e Farm eu conheço bastante. Cris Barro eu conheço mais ou menos, mas é um negócio muito de luxo. Mas as marcas que eles têm oportunidade de bastante crescimento, que é Brands, Fablo e Fox, eu nunca ouvi falar. Né? Eu conheço, obviamente, de mercado, mas não sou cliente, nunca entrei, não conheço gente que compra. Mas vamos ver se essas marcas tiverem grande potencial de crescimento.
aí você consegue ter uma perspectiva boa de crescimento para o negócio. Vamos ver, né? Uma coisa interessante que eu peguei aqui no prospecto, que eu acho interessante todo mundo analisar, principalmente quem trabalha com moda, é que tem um negócio que chama Lei da Moda, que basicamente, de uma forma bem simplificada, é tudo que você investe em desenvolvimento de coleção, de marca, etc., P&D propriamente dito, né? Você consegue pegar esse negócio e retirar isso da base de imposto de renda. E aí, obviamente, você diminui sua base de imposto de renda e aí você paga menos imposto de renda, né, em relação ao seu lucro tributável de fato, né? Então, vamos lá. Eles divulgam bem o efeito dessa lei da moda aí no lucro líquido do negócio. Então, assim, eles tiveram lá uma base ali de imposto de renda de 140 milhões em 2019. Beleza. Aí que daria um imposto de mais ou menos 47 milhões de R aí que eles deveriam pagar aí com uma alíquota de 34%. Aí sabe quanto que eles economizaram com essa lei do bem? Eles economizaram 44 milhões dos 47, meu amiguinho. Aí tudo bem, teve alguns outros ajustes, aí o imposto de renda lá do exercício foi 13, mas era para ser 47, foi 13, eles tiveram um benefício de 44. É o governo, né, se ferrando aí com esses incentivos e a gente, né, que paga imposto, né? Mas olha o efeito dessa lei da moda. Então, recomendação a todo mundo que está no lucro real, etc e tal, dá uma investigada nesse negócio de lei da moda, porque ele é bom, tá? Ele melhora bastante o fluxo de caixa aí, porque você paga menos imposto de renda. Pois é, realmente fundamental essa lei da moda para a gente continuar tendo novas coleções aí, mesmo arcando com isso através dos nossos suados impostos. Enfim, de qualquer forma, é uma empresa interessante, né, com margens muito positivas para o varejo, né, marcas num segmento específico, muitas marcas e com a possibilidade de fazer um crescimento aí na estratégia de marketing, né, divulgação de marcas, estratégia de influenciadores, tudo isso pode ajudar bastante nessa expansão. Né? Também acredito, assim como a Pets, que esse IPO sai. Agora vamos entender o apetite dos investidores. Né? Bom, essa foi a última notícia do programa de hoje. Então, Renato, queria agradecer aí sua participação novamente e manda seu recado final para o pessoal. Bom, valeu, pessoal, muito obrigado. Desculpa aí a falta do microfone mais eficiente aí. Espero que vocês tenham gostado das notícias. A gente já falou, semana que vem, provavelmente a gente vai analisar mais algum prospecto de IPO. Eu vi que a Track and Field, ela entrou com registro também para abertura de capital. Isso vai ser um tema que a gente vai fazer na semana que vem. Outro tema interessante são recuperações judiciais, né? Tem as duas pontas, né? Tem empresa crescendo, indo para abertura de capital e tem empresa quebrando. Parece que tem um varejista ali do Rio de Janeiro também, empresa Líder, Grupo Líder, que também entrou com recuperação judicial. Então, a gente consegue atacar nas duas pontas semana que vem e ainda um monte de resultado aí que vai surgir aí dentro dessa semana. Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. Até! Muito obrigado, Renato. Obrigado você que ouviu ou assistiu a gente até agora, pela paciência e pelo interesse. E nos vemos na semana que vem para o próximo BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.